Avisa o PSG que o super campeão do mundo, ou melhor, o campeão da Copa do Mundo de Clubes está chegando. É claro que eu estou brincando, mas o Chelsea hoje sapecou o Ajax por 5-1, né, na Champions League. Né? É uma vitória que o Chelsea mostra os seus bons momentos, né, quando consegue realmente mostrar as qualidades que tem. E vem até depois de uma outra vitória também na rodada anterior, né, contra o Benfica, que não foi tão boa, um jogo um pouco, diria, mais preso aquela partida, um jogo mais difícil e tal, até porque também a qualidade do adversário era maior. O Ajax hoje é um time que tem peças individualmente falando bem limitadas, né, em que pese que, por exemplo, eu posso até citar a zaga aqui, eu acho que a zaga é muito boa, tanto o Itakura, que é titular na seleção japonesa, inclusive, quanto o Sutalo, que é jogador da seleção croata. Não sei se ele está jogando como titular na seleção. Não, faz tempo que eu não assisto um jogo de eliminatórias da Croácia em si. Nem eliminatória assim, pode ser um amistoso, mas não sei se ele tem atuado com frequência como titular. Mas é um bom zagueiro, de fato. O zagueiro também ainda é relativamente jovem, né? São só 25 anos. Mas, no geral, é um time que tem pouca qualidade técnica, ou menos do que o ideal, melhor dizendo, né? E como bem ressaltado na transmissão da TNT Sports, vem de um título perdido dramático, né? Um título traumatizante até na última temporada. E aí você junta tudo isso, a expulsão do Taylor, que é bem besta, né? Um lance longe da área, não precisava ter chegado daquela forma. E eu até acho que, se não desse o vermelho, até entenderia, mas acho que pela forma como ele levanta o pé e acerta o Bonanote, né? Bem mais em cima assim do tornozelo, aí não tinha muito o que fazer também, tanto que ele nem reclama, né? Ele não reclamou nenhuma vez mesmo, o árbitro entendeu a expulsão, enfim. Claro que isso tudo facilitou o jogo, mas vale aqui elogiar muito a partida de alguns jogadores. E nesse caso eu queria falar do Estevão também, que marcou hoje seu primeiro gol, né, na Champions League. No segundo tempo quase mete um de bicicleta, que seria um espetáculo. Até acabou que eu achei no segundo tempo ele foi um pouquinho mais fominha, mas no bom sentido, tipo, de se sentir mais à vontade em um jogo de Champions League e começar a ir para cima, tentar errar faz parte, porque pegando confiança ainda, é bom lembrar, ele ainda está fazendo foi o seu terceiro jogo, assim como o Chelsea, né, na Champions League, foi o primeiro gol dele e é o mais jovem do Chelsea na história a marcar agora pela Champions League, né? Então, assim, acho que fica aí os elogios a ele, que segue cada vez mais sendo uma peça um pouquinho mais importante, tomando cada vez mais espaço no time do Maresca. E assim, bom lembrar também que foi a primeira titularidade dele, né? Ele tinha sido reserva contra o Bayern de Munique na estreia e contra o Benfica na última rodada. Então, só elogios aí a fazer e tentar falar rapidinho, como eu disse, das boas atuações, algumas boas atuações individuais, tá? Antes, só deixa o like aqui no vídeo, se inscreve no canal. Esse é o Garden Futebol Internacional, falando de Champions League. Pretendo até fazer um vídeo amanhã, que já foi de um jogo de terça, na verdade de 2 jogadores especificamente, mas eu vejo aí que estão aí chamando a minha atenção, não só pela Champions League, mas pela Premier League, um nome óbvio, e o outro que até foi muito falado, mas mais pelo preço do que qualquer coisa, deixa para amanhã. Hoje, a escalação do Chelsea foi até com algumas peças importantes de fora, né? O João Pedro estava suspenso, né? Bom lembrar. O Sanches ficou no banco, o Robert Sanches, claro. O Cucurella ficou no banco. O próprio Pedro Neto não saiu do banco também, foi reserva na partida, tinha sido titular no final de semana. Assim como o Reece James também, que inclusive fez gol, né, no último jogo contra o Nottingham Forest, uma partida que foi bem complicada. O Forest teve boas chances. O Igor Jesus entra no segundo tempo e tem grandes oportunidades ali. Ele manda uma nas duas traves, ela pega o travessão na trave, outra o Robert Sanches faz uma bela defesa. Mas o Chelsea, talvez por saber do nível de dificuldade um pouquinho mais baixo, o Maresca mandou a campo hoje o Jorgensen, o Caicedo no lado direito, que era só, em teoria, só que ele era o lateral direito, tá? Porque na hora de defender ele até ia um pouquinho mais pro lado, mas não fechava tanto quanto o lateral mesmo. E é bem verdade que o Chelsea mal precisou se defender nesse jogo. Quando tinha a bola, ele virava um volante bem rápido. Fofana, o Adarabioyo, é sempre complicado falar o nome dele. O Tosin, pronto, fala o Tosin. Tosin, que eu acho um zagueiro inconstante ao extremo, né? Mas tudo bem.
e o Rato pelo lado esquerdo, que fazia mais esse terceiro zagueiro, né? Até no segundo tempo acho que ele teve um pouquinho mais de liberdade, quando entra o Achiepong pelo lado direito, né? Que aí ele justamente pode subir um pouquinho mais, tinha mais essa liberdade. E aí, cara, você quando tem no meio uma variedade de opções mesmo, igual tem com Caicedo, Enzo, Romeu Lavia, jogadores realmente que você pode mudar características sem perder tanta qualidade. Essa temporada ele tem apostado no Enzo Fernandes um pouquinho mais avançado. Não é meu preferido, eu acho que ele funciona muito bem na base da jogada próximo ao Caicedo, mas o Lavia também tem muito essa qualidade, então se tenta aproveitar o máximo disso. Em jogos igual esse, talvez isso faça muito sentido. Por quê? Né? Explico. Caicedo e Lavia são meio-campistas de muita imposição física, muito controle, né? Com a bola no pé. São jogadores que escondem muito bem a bola. O Lavia acho que até um pouquinho mais, talvez. O Caicedo mais combativo e tal. Então você tem essa bola sempre em um domínio muito próximo, sempre conseguindo segurar ela, o Chelsea. E aí você tinha o Enzo um pouquinho mais à frente, próximo do Buonanotte e aberto, né, nos lados Estevão e Gittens, com o Gil no meio. O Gil, né, melhor dizendo. No meio, porque vale lembrar que o Chelsea também sofre com centroavantes, né? O Delap teve uma lesão grave já no começo da temporada, muito tempo fora. O Nicolas Jackson foi emprestado, tanto que o Chelsea tentou trazer de volta e não conseguiu. O João Pedro, que vem sendo titular, estava suspenso. Se você contar que tem ainda no elenco o David Washington, que não está no elenco, né? Ele fica no Sub-21, às vezes joga lá, às vezes nem joga. Hoje mesmo ele não jogou na UEFA Youth League, né? Que é a liga dos jovens. Então tem uma grande dificuldade ali na posição de centroavante, tanto que o próprio Gil estava emprestado, né, para o Sunderland e foi chamado às pressas de volta. Hoje fez o seu gol, inclusive ele tinha se tornado o mais jovem a marcar em Champions League pelo Chelsea, e depois, 30 minutos depois, o Estevão vai lá e quebra esse recorde, né? Enfim, então um ataque acaba sendo muito jovem, muita movimentação, né? O Chelsea forçou muito o lado do campo, forçou a todo momento o Estevão, Gittens, e eles estavam bem nas situações ali de jogo, tanto que criaram muitas oportunidades, né? O Estevão especialmente tentando partir para esse 1 contra 1, quando o Buonanotte aproximava dele, normalmente rendia alguma coisa interessante, não só talvez de jogada, mas de superioridade mesmo, de conseguir colocar essa bola no último terço. E aí o gol sai em uma sequência que, assim, se o Chelsea não estava conseguindo criar alguma coisa tão perigosa até o momento do gol, né? A expulsão vem para quebrar isso, né? Que aí o Taylor faz a falta, justamente numa dobra ali, uma dividida com o Estevão, a bola sobra, o Buonanotte vai pegar, ele acerta o carrinho. E aí na cobrança o Fofana ajeita e o Gil completa pro gol, faz 1-0 e aí abre completamente o caminho, né? Até o Heitinga. Cara, não me surpreendeu porque eu tinha visto já outro dia o Heitinga sendo técnico, né, do Ajax, mas é sempre muito curioso você ver um jogador que você acompanhou a carreira, né? O Heitinga foi jogador, se vocês não lembram, chegou a ser jogador da seleção que bateu final de Copa do Mundo, né? A Holanda de 2010. Ele atuava por lá. E se eu não me engano, ele foi titular também. Mas enfim, é um cara que passou também um bom tempo na Inglaterra. Passou pelo Atlético de Madrid, talvez. Acho que foi. Mas passou um tempo na Inglaterra também. Enfim, claro, jogou no próprio Ajax, onde ele é ídolo. Mas é sempre curioso ver um cara desse no banco. E aí ele até tenta substituição, né? A primeira, que quando ele tira o seu camisa 10, o Gluck, Oscar Gluck, eu fiz assim para olhar aqui na tela, para a entrada do Mokio, o George Mokio, que é um jogador um pouco mais defensivo, né? Como se fosse um segundo volante, mais ou menos, jogador de meio de campo mesmo, não é tão armador. E a ideia, eu acho que era fechar ali o time com as duas linhas de 4, esperar alguma coisa do Raul Moro pelo lado esquerdo, pelo lado direito, aliás, e o Weghorst, né? O Weghorst, aquele atacante que eu acho bem delimitado, né? Bem delimitado, que o United contratou, vale lembrar, né? Depois da Copa do Mundo lá em 2022, contratou por empréstimo do Burnley. É aquele cara que faz o gol de empate no Holanda e Argentina no final do jogo, centroavantão, enfim. Não tem lá tanta qualidade técnica, mas tava lá brigando, é brigador, tava lá enchendo o saco.
E a ideia era formar essas duas linhas de 4 e ficar ele à frente ali. Não deu lá muito certo, de novo, falta um pouquinho de qualidade para o Ajax, então teve muita dificuldade em conseguir criar alguma coisa. E aí o segundo gol sai depois também numa infelicidade, né? O Gui tem sua jogada tocando para o meio, o Caicedo enche o pé, ela desvia e mata o goleirão, que é bem fraquinho, tá? O Renko Pasveer. Pô, esse aqui eu nunca ouvi falar. Caraca, ele tem 41 anos. Ah, mas é o goleiro reserva, tá explicado. Pô, eu até estranhei, realmente eu nunca ouvi falar dele. Mas enfim, tudo bem. Tava sem o goleiro titular, provavelmente. Não sei, pra falar a verdade, eu nem sei quem é o goleiro titular do Ajax também. Mas, enfim, então a bola acaba matando ele, né? Desvia, vai pro outro lado completamente. E aí tem um momento em que eu sempre falo aqui, em bastante vídeos do Chelsea, que é a falta de confiança no momento defensivo. No momento defensivo, nas peças mesmo defensivas do Chelsea, especialmente os zagueiros. Quando o Tosin, Adarabioio, pô, é difícil, comete um pênalti bem besta, e aí, cara, você dá a brecha pro Ajax buscar alguma coisa. O Weghorst cobra o pênalti, faz o gol, e aí não coloca de volta o Ajax no jogo, porque justamente é o que eu tô falando, falta muita qualidade técnica. E aí, o Chelsea também tem uma resposta rápida, com o Enzo Fernandes marcando, e um pênalti também lá na frente, né? Então, você dá margem, né? Ainda falando no 2-1, você dá margem para isso. O Jorgensen até foi bem na cobrança, quase pega, mas você dá margem para o time crescer, para o adversário crescer. Não cresceu porque falta qualidade, de novo. Mas é um perigo. E esse Chelsea tem convivido com expulsões frequentes, né? O próprio Fred Caldeira fala na transmissão, são 5 expulsões nos últimos 6 jogos. Claro que se você contar do Maresca aí no meio também, né, do seu técnico, mas 4 em 6 então dos últimos 6 jogos é muita coisa, muita expulsão e às vezes expulsão burra, tá? Então precisa ficar mais ligado nisso. O Tosin não foi expulso, tomou amarelo, mas foi um pisão bem besta ali, uma jogada até que o Raul Moro já tinha passado dele, não precisava. Enfim, mas depois, como eu disse, aí o Weghorst faz um pênalti bem burro também lá do outro lado, né? Compensa, faz um pênalti no Enzo, o Enzo cobra, aliás, desculpa, o do Weghorst é do quarto gol já, né? Antes é o pênalti no Estevão, que é cometido, se eu não me engano, pelo Bas, o lateral esquerdo. E aí o Enzo cobra bem, faz o 3-1, depois o Weghorst faz o pênalti do 4-1, né? E se eu não estiver errado, tá? De repente eu posso estar até confundindo, mas acho que não. Na verdade, é o Weghorst que compensa fazendo o pênalti do 3-1, que é o que o Enzo mesmo sofre e cobra. Depois o Bas faz o pênalti no Estevão. E aí o Enzo pega a bola e passa pro Estevão cobrar. Porque estava muito bem no jogo, estava indo para cima, como eu falei, num contra um, muitas vezes pelo lado direito do ataque do Chelsea, né? Ele que criava alguma coisa, e aí era interessante ver essa confiança, né? Ele fazer o gol dele primeiro, né? Tirar esse nervosismo, talvez. E ele cobrou muito bem, fez o 4-1, o jogo já tinha acabado, né? Bem verdade. No intervalo até, o Reitinga volta com o Klaassen no lugar do Weghorst. O Maresca faz 3 trocas também, né? Começa a rodar o time, porque ali já estava resolvido, obviamente. Coloca o Tariq Jorge no Gil, coloca o Chalobah no lugar do Tosin e o Andrei Santos no lugar do Enzo Fernandes. O Andrei até jogou um pouquinho mais avançado, justamente no que fazia o Enzo. Depois o Achepong entra no lugar do Caicedo e o Walsh no lugar do Lavia depois. Até, de novo, como eu falei antes no banco, ficaram com o Coelho, Reece James, Pedro Neto. O próprio Garnacho, que não fez um grande jogo, eu pensei que ele ia acabar entrando com o Garnacho pra, vai lá, tira um pouquinho da fase ruim, né? Não tá bem ainda, não conseguiu jogar ainda no Chelsea o Garnacho, mas não, preferiu não fazer isso o Enzo Maresca. E aí deixou para os jovens rodarem, e ainda sai o quinto gol, né? O Tariq Jorge num gol que passa do Andrei Santos, desvia o chute dele, faz o quinto. O Chelsea poderia ter feito mais, como eu falei, o Estevão perde não, né? Ele tenta uma bela bicicleta, quase faz um golaço. O próprio Walsh tem uma boa oportunidade, tem uma finalização de quem, acho que é do Achepong, que passa perto, enfim. Um bom jogo ali para rodar a molecada, para pegar um pouquinho mais de experiência mesmo. Um saldo interessante, né? Que o Chelsea conseguiu fazer bem e consegue dosar bem para a próxima sequência, né? Que tem aí o Chelsea pega o Sunderland, depois o Wolves pela EFL Cup, depois tem um clássico contra o Tottenham, o Karabag na Champions. São jogos acessíveis, em teoria são, mas tem aí sempre que ter essa leitura de rodar o elenco.
Até porque mais para frente, se você olha mais para frente a sequência depois de lá pro dia 25, é dia 25 de novembro que começa. O Chelsea pega o Barcelona, depois o Arsenal, Leeds, Bournemouth e Atalanta. São jogos ali bem mais chatos também. Tirando o Leeds, que talvez seja, em teoria, bem em teoria, o mais fácil, os outros são todos ou rivais grandes ou bem competitivos, tipo Bournemouth, Atalanta, que é um time interessante, enfim. Então é interessante rodar e poupar a hora que der, mas acho que isso o Maresca fez bem, assim como o próprio elenco. Que os jovens que entraram aproveitaram a oportunidade e, de novo, finalizo falando do Estevão. É muito bom ver um jogador do talento dele, da capacidade dele, pegando um pouquinho mais essa confiança. É um jogador que cada vez mais é importante para a seleção brasileira. Eu não duvidaria, não me surpreenderia se o Estevão fosse titular já na Copa do Mundo. Acho que ele até lá vai estar, se tudo der certo, em um nível técnico e um nível de entendimento tático também ainda maior. Isso é ótimo para o Brasil. E o importante, é um jogador que me chama muita atenção a personalidade que ele tem. E eu gosto disso, obviamente, acho que todo mundo gosta. Do jogador talentoso que tem a personalidade, que não se esconde, a todo momento ele chama jogo. Aquela brincadeira que o pessoal fazia aqui no Brasil, né? Cuiabá Mendes, é uma besteira, óbvio que é mais da zoeira do que qualquer coisa. Mas ele não tem gol no Flamengo, no Corinthians. Mas não é só isso, né? Às vezes ele não fez gol, mas de repente dentro da partida ele foi muito bem. Um jogo ou outro pode ser que sentiu a pressão, ou ainda de estar muito jovem, né? No Palmeiras, em algum clássico, não sei, talvez. Mas no geral, o leque, a amostra dele de grandes partidas é muito maior do que das partidas menores. Tanto que ele faz gol no próprio Mundial contra o Chelsea, né? Enfim, é muito talentoso, me deixa muito feliz ver um jogador dessa capacidade entregando o que pode e com certeza vai seguir crescendo. Eu não duvido nada também dele ganhar a vaga de titular logo do Chelsea, porque hoje, claro, a gente tem o Pedro Neto um estágio mais avançado de titularidade, de importância, claro, mas o Estevão, se você comparar talento por talento ali, talvez ele seja um dos cinco, eu ia falar melhores, mas parei no meio, talvez seja muito forçado, mas acho que não, os 5 maiores talentos do elenco, não sei, não acho que é muito longe disso não. Então, enfim, bela goleada do Chelsea. Segue aí, na tabela, deixa eu ver a tabela aqui até da Champions, espera aí, abrir rapidinho. Com essa vitória, lembrando que o regulamento mudou ano passado, agora é um tabelão, né? Vários times classificam, 8 para a fase direto das oitavas, né? Do 9º ao 24º tem uma fase anterior, enfim, e os outros depois, alguns caem para a Europa League e tal. Ou não, sei lá também, mas enfim, os que classificam são do 1º ao 24º, do 1º ao 8º direto para as oitavas. O 9º ao 24º tem a fase prévia. O Chelsea atualmente é o 11º com 6 pontos, são 2 vitórias e 1 derrota. O Ajax hoje perdeu, por exemplo, é o último, 36º no geral, tem 3 derrotas, sofreu 10 gols, aliás, sofreu 11 gols, só fez 1, saldo negativo de 10, tá bom? Então, é isso. O que você achou dessa partida? Você viu alguma outra partida? Eu vi já um pequeno compacto antes de vir gravar de Real Madrid e Juventus. Apesar do Courtois ter feito 2 boas defesas ali, especialmente no primeiro tempo, me pareceu que o Real foi melhor no geral, né, da partida. Mas um grande jogo, enfim. O que você assistiu? Deixa o like aqui no vídeo, se inscreve no canal e até a próxima. Valeu!